Oi, tudo bem? Boa noite. Fico feliz que você esteja aqui, né, no meu canal de YouTube, onde acontecem inúmeros compartilhamentos do meu dia a dia, das minhas experiências na arquitetura comercial. Não sei se você me conhece, eu sou Elaine Dias. O tema do vídeo de hoje será sobre arquiteta autônoma cansada de fazer tudo sozinha. Nossa, eu fiz esse conteúdo, eu pensei nesse conteúdo com muito carinho, porque é algo que na vida das autônomas acontece com muita frequência. É o nosso dia a dia. Não sei se você já me conhecia antes, mas eu sou Elaine Dias, eu sou arquiteta especializada em projetos comerciais. E nesse canal especificamente eu falo sobre, eu apoio inclusive com todos esses conteúdos arquitetos que desejam faturar acima de R$10 mil em 60 dias com os primeiros projetos em box. O que é um projeto box 10, Elaine? São lojas pequenas, projetos rápidos, projetos descomplicados. E se esse tipo de assunto te interessa sobre o meu dia a dia na arquitetura comercial, que não se limita ao box 10, eu atuo no varejo em várias frentes e vamos falar cada vez mais sobre isso nos conteúdos. Então eu te recomendo que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber do YouTube o aviso de novos conteúdos. Por que eu estou te recomendando isso? Porque a partir dessa semana vamos ter duas linhas de conteúdos específicas. Uma às terças-feiras, que vai ser um vídeo gravado, geralmente, não é uma regra, nada, não existe regra em nada, nós sabemos disso. Mas preferencialmente vídeos com temas específicos, mais do nosso dia a dia. E na quinta-feira, essa quinta-feira vamos estrear na live, não vou dar spoiler agora, vamos iniciar uma linha de conteúdos específicos que foi super pensada aqui pela equipe, apesar de você me ver, só ver a minha carinha aqui, mas todo esse conteúdo, todo esse trabalho, todo esse compartilhamento vem de várias cabeças pensantes. E é muito gratificante fazer isso. Então, o tema do vídeo de hoje, eu já falei sobre, que é sobre a nossa vida de autonomia como projetistas. E eu já estou na arquitetura há 24 anos, sempre projetando. Em alguns momentos eu fiz outros trabalhos específicos, muito específicos, interessantes, mas eu nunca deixei de projetar. Sempre foi o meu cerne, sempre lutei em permanecer projetando, mas a vida de autônomo para mim começou em 2012, formalmente, como empresa. Eu já fazia freelas em paralelo por mais de 10 anos, eu fui CLT e no começo nem tanto, não fiz tantos projetos em paralelo. Logo que eu comecei a atuar, eu tive uma filha e depois fui trabalhar no interior e muita história. Mas chegou um momento que eu voltei, eu intensifiquei e uma palavra assim e me comprometi em fazer projetos em paralelo, porque eu percebi que era o que eu queria para mim, era projetar através do meu cerne, pelo meu nome, realmente, que o meu nome estivesse no mercado. Porque enquanto eu estava em outras empresas, não era assim que funcionava. Não era o meu nome, eu era Elaine de algum lugar. Eu ainda continuo sendo Elaine de algum lugar, mas esse lugar, esse lugar me pertence, me foi concedido pelo Criador. Então, de qualquer forma, quando eu me decidi sair do CLT, a vida de autônomo, se fala muito hoje em empreendedorismo, né? Se fala muito hoje em PJ, mas, claro, é uma forma mais atualizada de falar sobre ser empresário. Mas existe algo interessante no nosso dia a dia que são os clientes. Eles, independente da gente ter empresa ou não, eu nunca, apesar de eu ter ficado em CLT mais de 10 anos, eu nunca fui funcionária de um escritório de arquitetura.
eu trabalhei em outras frentes do varejo principalmente o varejo foi muito pouco, foi bem no começo da minha carreira, mas em outras frentes no mercado em que o arquiteto pode... Uma live interessante, vou pensar nela em seguida. Se você acha válido, pode digitar e pode sugerir. Mas o que ocorre? Quando você pula para o lado de cá, quando você deixa de ser funcionário, existe uma condição assim que você... na sexta-feira você pega a sua bolsa, vai para casa, desliga ali o computador que você trabalha, fecha a porta da sala que você também está trabalhando naquela empresa e vai para sua casa. A vida de um autônomo, ela é infinitamente diferente, principalmente quando ele se torna empresa e tem uma estrutura por trás. E isso é um sonho no início. Quem nunca lá na faculdade... eu era tão fanática em me tornar arquiteta que eu nunca pensei em ter uma empresa. Acredita nisso? É incrível isso. Isso já foi uma coisa bem depois. Mas muito depois. Tipo uns 5 anos depois que eu fui começar a pensar nisso. Foi uma coisa de cada vez para mim. Então, naturalmente, quando eu abri minha empresa, eu não era uma empresária. Eu era uma arquiteta que tinha uma carteira de clientes já avançada, inclusive de varejo, que me apoiou a tomar a decisão de largar o CLT. Foi sobre isso, foi desse jeito. Esse foi o caminho. Só que, tempos depois, o que aconteceu? Aconteceu não vou falar mágica, eu já falei, né? Mas não foi uma mágica. Aconteceu um fator, uma anomalia com o meu início de negócio. Eu cheguei muito pequena para atender a 2 clientes de médio porte que existiam aqui na minha região. E isso gerou uma multiplicação de clientes que eu jamais, nos meus melhores sonhos, poderia ter planejado daquele jeito. Sendo muito sincera, não estou sendo vaidosa. Não, a gente está falando, é um papo só entre colegas. Não é sobre vaidade, não é nada disso. E a grande questão daquilo ali não foi... Essa é a parte boa, a parte ótima. Existe parte ruim. Não é que existe uma parte ruim, mas sempre existe uma resultante. Ela é física, né? Ação e reação. Essa foi a ação. A reação foi que vieram muitos projetos de médio porte, que demoravam de 6 meses a 1 ano ou mais para ficarem finalizados. E no início eu acreditava que para que eu realmente me fortalecesse, construísse a minha marca forte no mercado, eu precisava estar em todas as frentes, inclusive acompanhando a obra. Mesmo que o cliente não me pagasse por aquela execução, eu estava ali, ferrenha. E o resultado, a reação disso, né, da lei da física 2 anos depois, é que me gerou uma condição de saúde muito precária. Porque eu me comportava como se eu fosse o centro de vários universos. Eu era o centro do universo, existiam várias galáxias ao meu redor. E eu me sentia, eu me comportava assim, não é que eu sentia. Quando você sente, você está consciente. Eu não estava consciente daquilo, tá? Então eu não me sentia. Mas eu me comportava dessa forma. E o resultado disso é que meu corpo começou a dar sinais desagradabilíssimos. Eu tinha crises de enxaqueca constantes. Minha coluna nunca ficou tão ruim. Eu tive uma situação criança que deixou minha coluna meio fragilizada, não a ponto de gerar fraturas ou não, mas gerou uma cicatriz ali. E pelo mau uso, com o passar dos anos, primeiro foi a prancheta, depois foi o corre, depois foi ser mãe, depois foi o corre. Então, 10 anos depois eu estava caindo aos pedaços. Aos 30 anos, 30 e poucos anos, eu tinha uma saúde debilitada que eu não quero ter daqui a 50 anos, nem daqui a 80 anos, nem dia nenhum da minha vida mais. Foi muito
foi muito delicado. E foi esse impacto, o impacto foi causado por esses excessos, por esse tanto de coisas acontecendo. Então, por que tudo isso acontecia? Só porque eu trabalhava muito? Não, não era porque eu trabalhava muito, porque hoje eu não trabalho pouco, de verdade. Eu exagero um pouco. Eu gosto, não é porque eu exagero, eu gosto do que eu faço. Eu estou trabalhando agora, já é noite, já são mais de 20 horas. Eu estava comprometida de gravar esse vídeo hoje. Então eu gosto muito, o que eu gosto de fazer, eu não vejo sacrifício, entende? Eu não me canso com aquilo, não é sobre isso. Só que aí, no final das contas, a grande problemática, o grande X da questão, foi justamente a sobrecarga emocional. Porque, pense comigo, eu não tinha um sócio, eu tinha uma carteira de funcionários pequena, mas para meu porte era bastante responsabilidade. Eu tinha minha casa, eu tenho uma filha que na época era adolescente ainda, de que estava saindo da infância para a adolescência nessa época. E era muita responsabilidade. E eu me comprometo 150% com as coisas que eu faço. Só que eu não medi as consequências disso, entende? Eu nunca tinha vivido aquela situação, então eu também não tinha noção do resultado disso. Mas hoje, se você já está na arquitetura há alguns anos, pelo menos há uns 3, 5, 10 anos, você já sabe o ritmo das coisas. Estamos na época do ano, para muitos de nós, principalmente para vocês que estão na arquitetura comercial, na arquitetura residencial, nos projetos de interiores, que não é a minha realidade de hoje, já há alguns anos, é uma época assim, se o dia pudesse durar pelo menos umas 72 horinhas, seria o must. Mas não é por aí. E a gente sabe disso, é tudo aspiração e paranoia. Não rola, não é possível, né? E aí são os meses que você mais gasta energia, são os meses que você se alimenta pior, que você dorme menos, que você se cuida menos, que você paga academia e não vai, ou você promete que vai começar a academia porque parou de chover, e pior ainda, aí você não vai mesmo, você não pagou R$1, aí é certeza. E aí final de ano, se você tem filhos, se você tem família, nossa, né? Mas veja, por que eu estou falando sobre tudo isso hoje? Porque eu recebo com muita frequência, assim, as pessoas me fazem perguntas, sempre, não só pelas redes sociais, são perguntas que eu recebo com uma certa frequência, né? Como você dá conta de tudo isso? Elaine, onde você acha energia para trabalhar desse jeito? Como é que você trabalha tanto e você consegue se refazer? Então, existe um fator. Eu vou para atividade física, vou hoje, 6 da manhã eu estava nadando, não tenha dúvida. Se eu paro uma semana, meu corpo já começa a me bater, antes do horário ele já está dizendo, cara, você não vai. Porque isso já faz tão parte da minha rotina, foi um dos fatores que me resgatou daquele momento, há 12 anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi quando aconteceu. Foi tipo 2015, 2016, por aí. Foi quando entrou em colapso. Eu entrei em colapso, quase. Então, mas é sobre atividade física? Não. Não é somente. Isso é em relação ao corpo. De certa forma, em relação à velocidade da sua mente e aos hormônios que são disparados no seu corpo. Sim, a atividade física e a alimentação e o sono vão dar conta dessa parada aí, dessa parte, né? Desses fatores. Mas existe uma outra questão que é trabalhar sozinho, se comprometer sozinho. E teve um outro detalhe que eu não falei ainda. Eu não estava tendo tempo para nada. Essa hora, às vezes, eu estava saindo do escritório de 7 da manhã, que eu tinha ido na obra, sem parar.
Eu só não consigo ficar sem comer. Se eu ficar, eu adoeço. Não basta uma semana, não. Da hora do almoço para a noite já era mulher. Eu preciso me abastecer de forma alimentar. Mas eu parei de aprender. Eu estava tão no fluxo, sabe? Tão envolvida, tão entusiasmada com aquele movimento, que eu parei de estudar. Aí chegou um momento que a gente precisou, estava tão acelerado, e eu acho que 2014 para 15, eu decidi, na verdade, ninguém mais no escritório concordava com a minha visão, e foi maravilhoso. Foi uma das decisões que eu tomei, que eu não fui, não houve uma maioria consensual, não houve um consenso, mas que deu certo, foi sair do AutoCAD, além do AutoCAD, colocar uma ferramenta BIM no escritório. Tentamos o Revit, tentamos uma ferramenta nacional, na época era tudo muito bugado ainda, em relação à regeneração do desenho, e travava muito, dava muito erro, perdia arquivo, e a gente passou alguns meses naquilo ali, não foi muito tempo não, nesse aspecto, até um dia que eu encontrei um curso de um cara, eu lembrei de uma ferramenta que eu vi a primeira vez. Eu era estudante de arquitetura num congresso de arquitetura que eu fui em Curitiba. Era o lugar mais frequentado da feira, era uma mesa, um stand que tinha 2 TVs, um notebook e o ArchiCAD rodando. E aí um dia eu lembrei disso e eu falei com o pessoal no escritório, vamos caçar, tal. Achei um curso de um cara, de um português, um sotaque maravilhoso, amei assistir aquele curso. E com os conhecimentos que a gente já tinha, porque as ferramentas têm esse benefício, né? Elas de certa forma, elas conversam entre si, elas têm uma linha de raciocínio muito próxima. Então a gente foi pegando aquele conhecimento que a gente veio acumulando das anteriores e implementou o ArchiCAD, e até hoje é o que roda no meu escritório. E eu amo. Eu sinceramente eu usaria amo o AutoCAD. Mas a agilidade é essencial. Então naquele momento eu parei para aprender isso aí. Só que dentro do negócio existe o fator, não é nem 80-20. Eu acredito que 99% do nosso tempo não é sobre volumes, não é sobre modelagens, não é sobre partidos arquitetônicos, sobre, sei lá o que, planilhas, seja lá o que for. Pode pensar em qualquer coisa, tá? Não é sobre necessariamente essas coisas. O nosso maior papel é lidar, prover soluções para as pessoas. É sobre isso. Então, baseado nesse provimento de soluções, existem pessoas, existem futuros envolvidos, seja da família, seja da empresa, para mim que atuo no comercial, seja de uma comunidade, quando eu projetei em prefeitura por alguns anos, mas sempre será sobre pessoas. Sempre será sobre pessoas. Nunca esqueça disso. Então, por que eu estou falando isso? Porque este conhecimento, eu não mergulhei nele. Eu não mergulhei nesse conhecimento. Então, chegou um momento que naquele volume de coisas, imagine, o retrabalho, quando eu comecei, eu trabalhava com, no máximo, 2 projetos ao mesmo tempo. No máximo, explodindo. Daqui a pouco eu estava com 8, 10 projetos, 3, 4 obras rodando. Não é muito, pode parecer não é que é muito, não é que é pouco. Pode parecer pouco. E para alguns escritórios isso é pouco. Mas para minha estrutura isso era bastante. Isso era muito. E eu era a única arquiteta no processo. Os outros eram estagiários, eram estudantes. Já tive um técnico trabalhando comigo. Mas eu era a única responsável, eu era a única pessoa de frente para o cliente. Era a mim que ele contratava, só a mim. Entende? Então, no final das contas, alinhar as expectativas era bem difícil. Eu tinha as expectativas empresariais
eu tinha as expectativas de solução, porque eu era a gerente de projeto da empresa, eu era a CEO, a gerente de projeto, eu era a arquiteta que ia para a obra e lidar com o cliente no escritório com relação ao projeto, com relação à obra, com relação à prefeitura, com relação a tudo. Então, perceba, quando a gente pensa, né, quando a gente encara um projeto de um cliente mais complicado, vamos pensar dessa forma, que eles existem, né, e eles nunca vão deixar de existir. Não tem jeito, sabe? Eu acredito porque, voltando, sobre pessoas, sempre será sobre pessoas, sempre, sempre. E a gente não foi educado para isso. O arquiteto, ele é educado para criar, para ser um realizador de beleza, de eficiência, de funcionabilidade, de funcionalidade. E aí o que acontece? No final de tudo isso, como parar de se sentir sobrecarregado? Vale a pena procurar um grupo de trabalho? Eu estive num grupo de trabalho na época. E com licença da palavra, eram 80% arquitetos, tinham uns designers gráficos junto, e um pessoal também de desenvolvedor de sites e de software no Sebrae. Mas era muito caótico aquilo. Não existia uma consciência coletiva de trabalho ali, entende? Não foi construída uma cultura de colaboração. Não existia um líder. Isso era gravíssimo. Teoricamente existia no grupo. Sempre 3, 4 pessoas que faziam a ponte com o Sebrae, digamos assim, né? Eram interlocutores entre nós e o Sebrae, mas não existia uma liderança real, entende? Então era caótico. Então necessariamente você está porque eu estou num grupo de empresários, já estive, mas ali cada um estava querendo vender para alguém naquele momento ali, estava sempre buscando. Não é que tem nada errado vender, mas não existia, mais uma vez, um líder. Não existia um líder ali, não existia alguém que tivesse um resultado que multiplicasse conhecimento. Não existia. Então se passaram muitos anos, sabe? Se passaram muitos anos e eu não tinha com quem trocar, eu não tinha sócio na época. Hoje eu tenho uma parceira de negócios, a gente tem 2 escritórios. Nós temos, é interessante a nossa relação comercial, porque nós temos 2 escritórios, temos habilidades que se complementam, mas temos já há algum tempo, já há alguns anos, clientes em comum. E esse projeto hoje de comunicação da empresa, fazemos juntas, de certa forma, ela é copartícipe, que palavra bonita, né? Ela participa comigo nas decisões de tudo que a gente traz para vocês, porque tem que ser bem pensado, cara. Eu não posso desperdiçar o seu tempo, nem muito menos o nosso. É uma questão disso, é bem sobre valorizar as informações que são compartilhadas, porque elas são do meu dia a dia, e mais, eu estou abrindo a caixa preta do meu negócio. Eu falo sobre o meu dia a dia, sobre as minhas atitudes empresariais e comerciais. Cada dia eu vou falar mais. Você vai poder escutar sobre isso. Então, quando eu cheguei no mercado, essas coisas não existiam. Entende? Não existiam. E houveram momentos que eu peguei assim, projetos extremamente complicados. Não só pelo projeto ser complexo, mas o cliente, às vezes, ele é desencaixado porque ele não tem aquela cultura. Ele quer abrir um negócio que ele nunca atuou naquilo ali. E isso já ele força para que aquilo ali aconteça. Era o caso, tá? Eu não posso explicar com tantos detalhes porque, né, são pessoas públicas, são empresas
Eu não posso necessariamente, eu não tenho autorização para falar o nome das empresas, por sinal. Algumas sim, mas outras não. Então, ele queria forçar a entrada da empresa no mercado. Tudo que é forçado dói. Dói e nem sempre se estabelece. Então, eu tive muitas dificuldades ali e eu não tive ninguém para me orientar, para trocar informações. Alguém que eu conhecesse na arquitetura comercial que realmente me desse um direcionamento. Mesmo que eu precisasse pagar por aquilo ali, ou que ele fosse meu parceiro naquele projeto. Isso não é pagar, né? Você paga quando você está mentorando. Isso é uma coisa. Eu poderia pedir um conselho de um colega, como acontece no meu escritório. Alguns colegas pedem conselhos e eu dou consultoria para eles. E quem dá consultoria cobra, naturalmente, né? Mas existem situações que você convida o colega para que ele partilhe com você aquele momento projetual ou de solução. E eu não tinha ninguém ao meu redor para fazer isso. Então, o que acontecia no final das contas? Eu não sei se você já viveu esse tipo de situação. Desculpa o barulho, minha rua é muito dinâmica. Aqui no escritório é sempre assim, não se preocupe. Acaba já. Não sei se você já viveu algum tipo de desafio desse tamanho que você não sabia assim, que decisão, para onde ir, o que fazer. Não sei se você já viveu algo assim e se você realmente sentiu nesse momento o peso de estar, de ser o centro de gravidade do seu negócio, da sua pegada como arquiteto, como projetista. Não sei se você tem empresa ou como empresário, entende? Então, no final de tudo, como pensar, que tipo de atitude? Agora, claro que eu tenho que deixar alguma reflexão para você sobre, né? Que tipo de atitude você pode tomar? Que tipo de atitude você pode tomar? Estamos chegando no final do ano. O que você poderia fazer? Boa, gostei dessa. Não tinha planejado. Me ocorreu agora, criando, ao vivo. O que você pode fazer? Que tipo de atitude você pode tomar para 2026? Para que, independente de você ter um sócio ou não, independente de quantas pessoas projetem junto com você, ou se você trabalha como CLT, para que você tenha uma segunda opinião, de repente, ou para que você receba um conhecimento que ele seja totalmente aplicável, né? Eu gostaria que, se você tiver um nome de um colega, de uma pessoa que você poderia pedir uma ajuda, um apoio, um conselho essa semana sobre qualquer situação, coloque nos comentários um colega que te inspire. Eu gosto muito dessa expressão, o verbo inspirar. Ele é muito do nosso dia a dia, né? A gente vive de muitas inspirações. Então, quem é essa pessoa? Então, qual a conclusão? Qual o meu resultado? Ninguém precisa crescer sozinho. Ninguém precisa depender, passar 10 anos na arquitetura comercial, como eu estive, 10 não, mas vamos falar assim, que uns 5, 6 anos, arrancando os corinhos mesmo, porque não tinha nenhuma faculdade próxima aqui, que tivesse uma pós-graduação em varejo, que me especializasse, que eu pudesse fazer. Eu não tinha como sair daqui para fazer esse curso tão longe, naquele momento. Minha filha era pequena, acabei de dizer. Então, nem um professor eu tinha para fazer essas perguntas. Então, o que eu gostaria de deixar assim, muito forte para você é que pedir apoio não é fraqueza, é estratégico. Existem grandes mentorias hoje de empresários. Hoje mesmo eu vi um empresário do varejo que, para mim, ele é top 3 no país. No que ele faz, ele é top 1. Mas entre os empresários, para mim, ele é top 10. São muitos, né? Ele é top 10, mas no que ele faz, ele é top 1. Ele está com um grupo na China hoje, mostrando a atitude empresarial dele há mais de 20 anos, abrindo a caixa preta dele. Você acha que isso é gratuito? Existe estratégia, lógico.
Ele está buscando ampliar, né, ou multiplicar, deixar legado. Então, pedir apoio em muitos momentos é uma oportunidade do outro, inclusive, compartilhar com você. É isso que eu estou fazendo agora. Então, se de repente você me manda um direct em algum momento, né, pô, se apresente. Eu estou aqui também para conhecer as pessoas, não só você me ver aí do outro lado da telinha. Eu quero te conhecer também. Vai ser um privilégio, não tenha dúvida. Mais um colega que a gente pode trocar informações e tudo mais. Há algumas semanas falei com um colega que ele está em Salvador e trabalhou aqui na minha cidade por 14 anos, 13 anos, bastante tempo. Massa, né? Então, eu só sei disso porque ele saiu daí do outro lado da telinha e me mandou uma mensagem. Foi ótimo. Passamos algum tempo conversando, inclusive. Então, se você quer receber apoio só numa circunstância, naquele problema pontual, específico, resolveu aquele. Mas e as viradas de crescimento? Se você busca ser sustentável no mercado, você vai precisar de loopings de crescimento, constantemente. Senão você é fadado, principalmente hoje no mundo em que as tecnologias hoje elas são tão eficientes, elas não são só rápidas. Elas estão atingindo o nível da eficiência, da excelência. Se nós não nos agruparmos, sairmos das nossas caixinhas, dos nossos quadrados perfeitos e maravilhosos, dos nossos boxes maravilhosos. Eu tenho o meu, você tem o seu. E é algo que na arquitetura, sinceramente, me incomoda, de fato. São assim, é que nem aquelas ilhas ali do Pacífico, que os Estados Unidos também tem muitas ilhas, que eu me lembre, geograficamente, não estive. Mas geograficamente, sim, eu amo a geografia em mapas, óbvio, sempre gostei. Tantas ilhas, com culturas diferentes, com dialetos diferentes, com tudo diferente, mas são, mais uma vez, se tratam de pessoas. Então você aí do outro lado da telinha e eu aqui, qual a diferença entre a gente? Experiência, no máximo. Eu sou muito como você. Lembre-se que o mentor, ele já passou por situações possivelmente, infinitamente mais complicadas do que a que você vive hoje. Ou de repente a situação que você está vivendo é nova. Ele vai ficar curioso e vai querer ajudar. Como não? As pessoas que olhem, para fechar a linha de raciocínio de hoje, se você está num círculo de relacionamento profissional, pessoal, familiar, de amigos, em que as pessoas precisam se esconder para se preservarem, reconsidere. Porque eu tenho aqui na arquitetura comercial, depois que eu iniciei, as pessoas, os colegas com quem eu me relaciono no comercial, eles têm uma visão de mercado, de futuro, em que não dá para caminhar sozinho. É uma consciência, não é só uma visão. É uma consciência de que se você quer caminhar junto, por mais que você seja inexperiente, alguma coisa diferente de mim você tem, que a gente pode compartilhar. Não é só você que vai receber. Nesse momento aqui, nessa conversa, nesses 20 e 30 minutos que eu estou gravando esse vídeo, não é só você que está recebendo, eu também estou. Quando eu abro a minha caixa, muitas coisas voltam para mim, entende? Um comentário que você deixe no vídeo, uma história que você viveu, que você conte, ou você chamar no direct do Instagram, que aqui no YouTube é uma coisa que eu lamento muito que não existe no YouTube, não tem direct, né? Por que não? Tomar um café virtual. Nossa, é um prazer. Então, busque um círculo de relacionamento
em que as pessoas se complementem de coração aberto, com consciência, sem ganância. Se você se incluir, se você conseguir se incluir num círculo como esse, é virtuoso, tá? Por que eu lhe digo de certeza? Porque no meu ciclo de relacionamento que foi construído nas últimas décadas, não foi só em relação ao Box 10, porque o Box 10 é entre uma das frentes de atuações da minha empresa, fez muita diferença. Chegaram muitas pessoas valorosas e elas caminham aqui, a gente se agrupa. E um dos objetivos para mim de todo esse compartilhamento de conhecimento que eu venho gerando nos últimos meses, e eu não tenho nenhuma pretensão de parar, só depende do consentimento divino, que é Ele que me nutre, definitivamente, é para que tudo isso se multiplique, é para que isso saia das nossas caixas e caia um pouquinho na sua, um pouquinho em outras, em tantas outras, e que o que está na sua caixa também caia do outro lado, que a gente vá se multiplicando, que a gente saia desse bolo de gente que está no residencial se amontoando, se maldizendo, competindo por preço, e gerar uma nova cultura na arquitetura comercial. Eu estou muito focada nisso. E eu espero que você veja a beleza. Eu te parabenizo por estar aqui, ter acompanhado esse conteúdo. Eu espero que eu tenha gerado pelo menos uma linha de raciocínio para você. Se você quiser fazer alguma pergunta ou algum... Eu não tive intenção de gerar técnica hoje. Hoje não foi sobre isso. Hoje foi sobre a forma como a gente se comporta. Porque isso é muito importante e isso é pouco ensinado entre nós. Isso é pouco ensinado entre nós. É tão pouco ensinado que a gente consegue viver entre colegas de forma hierárquica. É desse jeito. Infelizmente, em algumas situações, funciona desse jeito e desnecessariamente. Porque, independente da quantidade de conhecimento a mais ou a menos que você tem o outro, que tenha entre nós, continua sendo sobre pessoas. Então, se apoie nessa sua condição de ser, claro que ser autônomo é valoroso, é necessário, mas você não precisa resolver tudo sozinho. Tá? Hoje o meu convite é que você reflita e se exercite em deixar esse status de centro de gravidade do universo. Seja você. Já é mais do que suficiente se você se dedicar a ser a melhor pessoa, o melhor profissional, a melhor criatura que você gostaria, inclusive, de conviver. Isso é muito bom. E no próximo episódio, eu não vou dar spoiler. Hoje eu realmente não vou dar spoiler. Clique, se inscreva no canal, aperte no sininho, porque quinta-feira vai acontecer uma live mais do que especial, para abrir um novo ciclo de conhecimento. Um beijo para você, Deus abençoe, uma boa semana e até o próximo vídeo.